Para quem não está classificado quem? E pode viver um drama, esta noite esquece. É o nosso Mengalvio, hein? Vai passar. É o nosso Mengalvio, tá? Esquece. Flamengo e LDU, Ricardo Martins, o homem que disse que o Flamengo faria aí todos os pontos, né? Eu? É. Tem eu vídeo. Faria a melhor campanha na fase do grupo. Tem. Cadê? Tem vídeo, tá? Algum corte aí, tá o teu vídeo. E deve ter mesmo. Vou pegar até a classificação aqui. E deve ter mesmo porque eu falei. Não, o Flamengo... Eu não falei 100%, mas eu achei que ia ser a melhor campanha. O Flamengo, a essa altura, em 12 pontos disputados, não tem nem a metade disso. Ter 5 pontos no grupo é um negócio muito E num grupo que não é grande coisa. Olha lá, Central Córdoba 11, LDU 8, Flamengo 5. E o Tátira não tem nenhum ponto. Mas por incrível que pareça, o Flamengo ainda pode ser o primeiro do grupo. Sim. Por incrível que pareça. É difícil. Né? Porque acho que o Central Córdoba joga a última em casa. E o adversário que ele vai pegar... Ele vai pegar a LDU. E o Flamengo pega o Tátira no Maracanã. Casa. O Flamengo vai ganhar os 2 jogos. Se o Flamengo ganha hoje, ele vai a 8. Se ele ganha na última rodada, ele vai a 11. O Córdoba já tem 11, aí tem que ver saldo. A LDU tem? Quantos você LDU? 8. A LDU tem 8. Todo mundo pode terminar com 11. Nesse grupo. Preste atenção. Todo mundo pode terminar com 11. Só que aí o Flamengo vai entrar no último jogo contra um time já eliminado em casa. E o mais fraco é ampliar, além de ganhar, ampliar saldo. Cara, esse grupo pode ser o pior time da Libertadores, tá? O Tátira. É o único que não tem ponto. Esse grupo pode ser decidido em saldo de gols. Sim. E num jogo que o Flamengo, evidentemente, é muito favorito contra o Tátira. E naquela coisa, claro, ficar atento, mas assim, saber quantos gols vai estar precisando fazer para pontuação final. Mas assim, eu acho que o Flamengo hoje ganha o jogo. Até com uma certa facilidade. Eu sei que se não acontecer amanhã eu vou ser cobrado. Só que amanhã, graças a Deus, aqui não estou. Você não aprende, né? Não aprende. Mas o WhatsApp tá aí pra isso, a gente liga, mas você sabe problema. Que depois daquela vez que vocês fizeram, que se toca o telefone do programa, eu não atendo mais. Cara, assim, agora vamos colocar o cenário aqui. Que o Flamengo não se classifique. O técnico do Flamengo tem que ser demitido. Não, mas você não tá pedindo para a seleção brasileira? Eu tava, já não tô mais, porque a seleção já tem um treinador agora. Se o Flamengo agora, tô falando muito sério. Com o investimento que o Flamengo tem, com os jogadores que o Flamengo tem, com o grupo que o Flamengo caiu na Libertadores da América, se o Flamengo não se classificar, é caso para demissão. Mas tem um ponto importante nessa história toda. Pode falar. Eu sei que você fala do treineiro, coisa e tal, mas esse momento do Flamengo também tem muito a ver com algumas individualidades que caíram muito. Não interessa, você troca. O Wesley, por exemplo, não sei se ele já tá com a cabeça nas Europa, não sei. Com o elenco que você tem, tira ele e coloca o Varela. De rendimento. Tira, coloca com o Alain. O Pedro, que começa muito bem, ele tá tentando. Não, mas esse aí tudo bem. É um cara... Não, mas eu quero que você me fale os outros, vamos lá. O Pulgar, inclusive, não joga, né? Vamos lá. Machucou contra o Bahia. Lateral. Quem é o lateral hoje? Tá mal, você falou. O Wesley não... Coloca o Varela pra jogar. Vai, continua. Inclusive, o Varela entrou bem no... Vai, continua. Quem tem elenco tem como fazer troca. Vai, continua. O Gerson. O Gerson não tem. O Gerson tem? Claro que tem. Não tem. Você muda a configuração do time se você quiser. Você tem pontas. Ué. É que o time, então, não tem você pode colocar o Cebolinha na esquerda e traz o Bruno Henrique pra fazer esse papel, por que não? Não, pode ser, mas pra mim... Mas o Gerson não tem que sair. Ele é bom. Não, mas eu não acho que o Wesley tem que sair também, não. Eu só estou dizendo que muito se cobra, talvez, do Felipe Luiz, até a questão do... Tem que se cobrar, irmão. E já foi levantado... Porque ele já mostrou. O VSR que fala sempre isso aí, né? Foi falado, pô, o Flamengo não mata as chances que cria, não sei o quê. Pô, não é o Felipe Luiz que chuta no gol também, não, gente. Mas troca... Ele dá as ferramentas, inclusive, muitas, para que esses jogadores consigam fazer. Mas isso fica na conta do treineiro, irmão, não tem jeito. A escolha mas que não deveria. A escolha do jogador que tá lá é dele. Não é minha, não é sua. Quem escolheu o cara que tá lá é ele. Você acabou de falar que todos os jogadores do Flamengo, se não tiver um, pode ser o outro? Pode mesmo. Então, se não jogar o Pedro como centroavante, você põe o Bruno Henrique, você põe o menino que vinha pro Brasil pescar piranha, que é o Juninho. Não é a história que ele veio ao Brasil? É a história que contaram aí. Ele vinha quando tava de férias em Portugal para pescar piranha lá no Rio Amazonas. Água Doce, né? Entendeu? Tem põe ele pra jogar. Que gosta de pescar piranha. Muita gente gosta de pescar piranha. Você põe ele pra jogar. Desculpa, se tem uma coisa que o Flamengo não pode reclamar é de elenco, cara. Eu acho de reposição. Eu acho que tem um elenco muito forte. Então, troca as peças, pra muitos, cara. o principal no futebol brasileiro. Hoje o Flamengo desencanta na Liberta. Você acha que é assim? É goleada. Goleada? Goleada. Agora, é estreia, o Flamengo do brasileiro. O meu espiqueiro que vai fazer o arquibancada... Isso que me preocupa, velho. Ele pode se preparar, porque ele vai soltar a voz. Não, mas é todo o jogo dele, pô. Eu tava feliz até agora.
Aí vem o Jorge. Pode ser um 5-4. Produção, quer que eu faça o jogo não? Uma dessa? Não, o Jorginho faz pra botar a voz, a gente troca, não tem problema. Cara, numa dessa pra dar... Agora, falando sério, em termos de tensão, o Mauro Betti, qual que é o tamanho para esse jogo desse Flamengo, né? Porque, beleza, pode até acontecer essa goleada, mas é aquela história também que se fala muito. Quando o Flamengo demora a fazer o primeiro gol, começa a virar um caos, né? Fica, o time não anda. Aquela final de Recopa Sul-Americana, que a torcida estava xingando o time com a bola rolando até fazer o gol de pai e depois perde pro... Defesa e Justiça? Não. Ele deu mesmo, agora não lembro qual que foi. Teve uma Supercopa de São Paulo. Não é Defesa e Justiça. Perde nos pênaltis. A torcida está xingando o Flamengo, foi de 23. Deu Vale, não? Não, Independente Del Vale, exatamente. Que a torcida estava xingando o time, com a bola rolando ainda, o Flamengo faz o gol no final e depois perde nos pênaltis. Mas assim, tem essa coisa, né, dessa cobrança, exigência, não só de gols de futebol, mas de futebol, né, de desempenho, né. Em condições normais, o Flamengo vence hoje, vai se classificar, e aí vamos fazer as contas. O que são condições normais? Ganhar o jogo. Assim, independente da qualidade. Não tem um jogador expulso. Não tem um jogador expulso por 15 minutos igual o Alisson. Né? Tem que ter, eu acho, uma paciência, torcedor, hoje, para entender que aquela coisa, um vídeo brilhante, mais um do Fábio Porchat, grande torcedor do Vasco, que é aquela coisa. Se é para torcer, você vai para o estádio, se não é para ficar xingando, não vai. Sabe? Tem que ter um pouquinho mais, tem que abraçar o time, você pode cobrar. E quando o juiz apitar o final do jogo? Depois de apitar, ok, sempre nos limites da normalidade. Se o Flamengo é favorito, sim. E se perder o jogo e a torcida aplaudir? Eu não vejo problema nenhum, tá? De novo, é de cada um tipo de idolatria. Não vai acontecer isso. Não, nesse caso do Flamengo me parece muito difícil. Hoje, hoje não. 7 pênaltis roubados contra você, o time joga com hoje, mesmo se tiver tudo isso, os caras vão te enganar. Enfim, essa coisa de mas, tensão, assim, né? A tensão tem, já começa até por... A gente não falou ainda a palavra mágica, mas as palavras mágicas eu vou ter que falar. Tem o fator Jorge Jesus, queiramos ou não, o Jorge Jesus no mercado. Não é possível, não. Tem, claro que tem, velho. Opa, tem pra cacete. Não é possível, cara. Pra esse fantasma... Mentira, o cara tá nesse nível. Eu não tô fazendo de bobo, não. Existem 2 caminhos para esse fantasma parar de rondar o Flamengo. O primeiro, o Jorge Jesus retornar um dia, e aí ou ganha tudo de novo e beleza, ou... não ganha nada e fica só a lembrança de 2019. E o segundo caminho é a morte do Jorge Jesus, que vai acontecer como a nossa vai acontecer. Como todos nós um dia passaremos. Um dia, infelizmente, deixaremos a terra. O Jorge Jesus... Só assim, meu amigo. Porque enquanto o Jorge Jesus estiver vivo... Se bem que... Vivo. Se bem que... E no mercado... Se ele meter um boneco... Até quando ele não tá no mercado. Até porque ele cava pra caramba também. Meu irmão. Então assim... E foi e tal. É um momento de estabilidade do Felipe Luiz que não se esperava. Se não classificar pra próxima fase da Libertadores... vai vir avalanche. Claro que vai. Por mais que os números do Felipe Luiz sejam espetaculares. Desculpa eu estar falando hoje, eu não trocaria, mas de novo, eu não sou torcedor do Flamengo, estou só analisando. Eu acho que o Felipe tem um excelente trabalho até agora. O momento não é bom, mas de novo, quando o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, já tinha muita... já acabou o Abel. Agora volta Abel, contrato vitalício. São fases, nuances do futebol. Não, e outra, gente, vamos jogar o português claro aí. Nós estamos falando de um treinador que não tem 1 ano de carreira no profissional. Exato. Então, não é que é normal o Flamengo chegar nessa situação na antepenúltima rodada, penúltima rodada. Não é normalizar isso com o elenco que tem, com o investimento que tem. Mas é um treinador inexperiente, a primeira Libertadores, o primeiro momento de turbulência. Concordo, mas aqui, bate no peito, fala assim, tenho culpa nisso também. Claro. Né? Pode bater no peito, eu tenho culpa nisso também. Tenho culpa eu não tenho culpa zero. Eu também tenho, claro que tenho. Eu não posso elogiar o trabalho do cara? Tem culpazinho também. O trabalho do cara era maravilhoso. E falei pra ele assumir no lugar do Adenor e ele assumiu e foi campeão. É esse. Eu acho que a gente... Eu queria ele na seleção mesmo. Vou me incluir nessa aqui. Eu queria ele na seleção mesmo. Supervalorizou uma parada. Como supervalorizou? O cara tem 3 ou 4 derrotas em 1 ano de trabalho, rapaz. O time é muito bom também. Tem jogado mas o trabalho dele... Mas é normal. O técnico antes dele não era bom? Qual que era o grande debate do Felipe Luiz? O técnico antes dele não era o técnico bam do futebol mundial? O melhor da história? Fez um trabalho péssimo, tenebroso. Tudo bem. Agora, o ponto que a gente sempre discute é aqueles talvez que eram um pouco mais cautelosos, né? Que não é o nosso caso. Que não é o nosso caso. Vamos esperar um pouquinho. Para entender um momento de oscilação. Como é que vai se comportar esse time no momento ali de oscilação? A gente não esperou.
Seleção! Eu não espero não sei mesmo. o quê! E tem que ir pra lá. Eu vivo do momento, irmão. Cargo vago eu não sei da se eu vou viver seleção. esse momento de novo. Eu tenho que viver do momento. Eu acho que a gente tem culpa nisso aí também. Claro que Olha pra temos. você. Mas de novo, Mais que agora você? falando pelo que eu conheço do Felipe, quem conhece muito melhor. E em momento algum isso subiu à cabeça dele, tá? Não, acho que não. Que é um cara também muito legal nesse aspecto. Ele fala, agora a pessoa tá me cogitando até na seleção para fazer qualquer coisa. Por óbvio que não. E tem momentos que desatira, tem momentos que não tá legal. Tá legal. Eu tô um pouco assustado com o que tá acontecendo com o Flamengo na Libertadores. Não no Brasileiro, mas na Libertadores. A derrota pro Central Córdoba é um negócio... E o nível de atuações do Flamengo, mesmo na vitória contra o Táchira, que é horrível lá, 1 a 0. o Flamengo sofreu mais do que devia. Sofreu mais do que devia, Nossa. jogou menos do que poderia. Sim. E esses gols que ele deveria ter feito lá podem fazer falta agora. Muito, já mas estão eu acho que na faltando, volta né? aqui, se precisar fazer E 5, o jogo faz contra o Central Córdoba, que ele foi espezinhado por ter jogado, ter tirado titulares importantes, gente, de boa, eu teria feito igualzinho. Não, Porque era o Central Córdoba, que nunca tinha feito gol na história da O Libertadores. jogo da volta lá acho que é até pior, Mauro. Porque não, o Flamengo não perde a volta lá no segundo tempo. Não, por eu Deus. sei, mas eu tô falando nessa coisa que ele foi muito demonizado, porque escalou o time misto, Ele tirou teria 2, sido acho, desrespeito. né? 2 Cara, a 3. que boa. Quando o Central Córdoba no Maracanã, pela intensidade do calendário e ainda mais vindo o Super Mundial de Clubes pela frente, eu também Por teria favor, tirado, por favor. cara. Não Vai, chama, digamos, ele colocasse o Arrascaeta se machucasse, sofresse o pisão e tivesse Não uma lesão chama muscular. mais Super Aí a gente ia Mundial, falar, tá? por que botou o Arrascaeta no Maracanã contra o Central Córdoba? é Copa do Mundo de Clubes, por favor. O senhor fale o nome do torneio correto, que ele mudou. É Copa do Mundo de Super Clubes. Mundial também. Não é mais. Mudou.